Olá, pessoal. Olá, pessoal. Boa noite para todos. É com muita alegria que estamos reunindo mais uma vez para o estudo das cartas de Paulo. Gostaríamos de, nesse momento, abraçar a todos que acompanham conosco essa transmissão através da rede Amigo Espírita. Nesse momento, eu dou as boas-vindas para todos os nossos companheiros que estão no chat, desde a nossa companheira Luísa, que foi a primeira que adentrou, até a última manifestação da Marinalva, da Márcia, enfim, todos que chegaram para participar de mais um estudo das cartas de Paulo. Nós gostaríamos de, nesse momento, como sempre o fazemos, convidá-los, convidar as nossas amigas, para que juntos possamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, a toda a espiritualidade que nos acompanha, garantindo as condições para que nós possamos realizar essa tarefa, que possamos todos, em um só pensamento, criar uma corrente do bem e que estas luzes atinjam também aos nossos irmãos em humanidade que passam por dificuldades, a partir dos lares aqui representados. Que possamos ter a inspiração, mas também recolher os elementos de que tanto necessitamos para o nosso crescimento espiritual. E que possamos atingir o término do trabalho felizes, reconfortados e em paz no coração. Que a falange de Paulo de Tarso possa nesta noite se fazer mais uma vez presente para nos ajudar. Nós que somos estudantes, aprendizes das letras cristãs, à luz da teoria espírita. E assim, nós pedimos a permissão para dar por iniciado mais um estudo das cartas de Paulo. Hoje com o tema Ministros e Mistérios. Dia 16 de outubro do ano de 2019. Muito obrigado a todos, mais uma vez, pela audiência. Que vocês possam nos ajudar compartilhando o vídeo, se inscrevendo nos nossos canais da Rede Amigo Espírita e o nosso canal Gênesis, do YouTube. E vamos compartilhar o bem. Compartilhe só o bem. Esta é a nossa campanha. O que não for bom, o que não trouxer benefícios, que a gente possa aprender a filtrar. Não entrar na sintonia e muito menos espalhar por aí. Porque somos responsáveis também por tudo que nós distribuímos, por tudo que nós endereçamos para aqueles corações que fazem parte do nosso círculo de relação, de amizade. Pois bem, queridos amigos, repetindo para quem está chegando, hoje, dia 16 de outubro de 2019, nosso tema Ministros e Mistérios. É o encontro de número 140. Eu pergunto para vocês, o som está chegando com boa qualidade? Eu pergunto se também a imagem está satisfatória. Pois bem, queridos amigos, sem delongas,
Para quem não me conhece, eu sou o Carlos Alberto Braga Costa, o Beto, aqui de Belo Horizonte, canal Gênesis e RAI. Nós vamos, então, hoje, com muita alegria, vamos dizer assim, reiniciar os nossos tratados. Por quê? Na última semana, nós terminamos o capítulo 3 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E hoje, com muita alegria, nós vamos convidar a vocês para participar de mais uma aventura. Sejam bem-vindos ao mundo fantástico dos espíritos. E que Allan Kardec possa ser o anfitrião desta recepção, para, como um embaixador divino, ele nos apresente as Escrituras, as cartas de Paulo, que foram endereçadas a esta comunidade dos Coríntios, sobre a inspiração do próprio Senhor Jesus, e como afirma Emmanuel no livro Paulo e Estevão, psicografado por Francisco Cândido Xavier, as cartas são do Cristo endereçadas a toda a comunidade cristã. São cartas universais. Então nós vamos buscar na chave espírita as interpretações para nos auxiliar na orientação atual. Mas também hoje nós vamos também abrir perspectivas de uma análise universal. Vamos discutir um pouco sobre outras tradições para que o pensamento possa, quem sabe, nos auxiliar com mais eficiência ou nos dando mais elementos para que a gente possa construir o próprio pensamento, as próprias ideias. Este é o desafio do Evangelho à luz do Espiritismo. A gente aprende, a gente recebe a revelação, mas também é necessário que a gente compreenda que o Espiritismo não é um software que a gente aperta um play e esse programa vai fazer tudo por nós. Não. Nós temos que compreender o nosso papel daqueles que estamos na luta evolutiva. Conhecereis a verdade, afirmara o Mestre. A verdade vos libertará. Então, sem delongas, nós vamos trazer o texto para aqueles que não possuem a Bíblia em mãos e vamos ler juntos os primeiros versículos. Vamos lá. O primeiro versículo, repetindo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. Paulo diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu, tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá de Deus o louvor. Vamos ficar por aqui.
Pois bem, Paulo vai dizer para nós, nesse trecho, sobre os ministros e os dispenseiros dos mistérios de Deus. E é muito interessante, porque esse trecho vai falar de juízo, de análise, de comportamento, de verdade, de missão e do que é oculto, quando ele se refere aos mistérios de Deus. E nós separamos aqui alguns conceitos que vão nos ajudar na interpretação deste material. Vamos lá. Ministros e mistérios. Ministro. Etimologia. Origem da palavra ministro. Do latim minister, tri. Sacerdote conselheiro. Na definição que nós encontramos na internet de ministro, é uma classe gramatical que define um substantivo masculino. Flexão do verbo ministrar na primeira pessoa do singular, do presente e do indicativo. Significado de ministro. Vamos lá. Servidor público a quem o chefe mais importante de uma nação confia a administração de um dos seus ministérios. Ministro do meio ambiente, da cultura, nos nossos tempos. No caso do jurídico, é um nome comum usado para tratar dos juízes que fazem parte do tribunal. Pois bem, então aqui, nesse conceito, nós vamos refletir sobre o que o Paulo está tratando. Quando ele vem definir a condição de os homens o considerarem como ministro de Cristo. Então, ele está dizendo, se os homens me consideram ministro de Cristo, ou seja, seu representante e dispenseiros do ministério de Deus, ele está dizendo para nós que ele tinha a sua credibilidade. Entre a comunidade ele era respeitado. Mais à frente ele vai dizer que isso não o importava, porque o julgamento valioso era o da sua consciência, a definir ainda que ele não estava permitindo o fomentar das vaidades. Mas antes de prosseguir, nós vamos novamente trazer aqui um conceito que tem a ver com a outra qualificação, o de dispenseiro. O que significa dispenseiro? Vamos lá. Substantivo masculino. Encarregado da dispensa. Aquele que numa comunidade é o responsável pelo fornecimento e administração dos gêneros alimentícios. Aquele que é caridoso, utilizando a generosidade alheia. Então, observemos, além de representante, de ministro que tem autoridade, ele também exerce a função de dispenseiro, ou seja, aquele que mune, que distribui. No caso, alimento físico ou alimento espiritual através dos seus ensinamentos, da sua palavra. E também é considerado um movimento caridoso,
ou seja, generoso, a definir um ministro que distribui com generosidade. Pois bem, agora, nesse primeiro versículo, nós ainda vamos encontrar a palavra mistérios de Deus. E aqui nós vamos ter muitos elementos, que por isso eu os convidei para uma grande aventura. Vamos lá, continuando. Mistérios. O significado de mistérios. E aqui a gente até se ajusta na cadeira, porque é uma parte interessante, porque vai nos remeter ao que é o metafísico, o que é o espiritual, o que é o oculto. Então vamos lá, continuando o esforço. Mistérios. Significado. Substantivo masculino plural. Cerimônias religiosas realizadas na Grécia Antiga. Nestas cerimônias, os gregos cultuavam alguns deuses e deusas, especialmente Deméter, Dionísio e Perséfone. Os romanos antigos realizavam também cerimônias semelhantes aos mistérios gregos. Obviamente que este significado está ajustado a uma visão contemporânea, mas nos remete a algumas reflexões. A cerimônia religiosa. Então, os mistérios eram, vamos dizer assim, um movimento que tinha a ver com o culto, com o maravilhoso, com o sobrenatural, com o lado místico ou mítico, com aqueles valores que são movimentados desde as priscas organizações e teologias, filosofias, ao plano abstrato, ao que remonta ao divino. Por isso que a palavra mistério ela é impregnada de, vamos dizer assim, de muitos conceitos, preconceitos, tradições. E o que é muito interessante agora é o que nós vamos nos deparar. Por quê? O mistério pode ser associado à palavra ocultismo. E vamos continuar nos conceitos. Etimologia. A origem da palavra ocultismo. Oculto, secreto, misterioro, ismo, substantivo masculino. Ciência que trata dos fenômenos que parecem não ter explicação pelas leis naturais. Como a levitação, a telepatia. Aí agora vai entrar nos movimentos. As cartomantes praticam o ocultismo quando leem a sorte, porque buscam explicar coisas que as pessoas em geral não conseguem saber. Prática, estudo, análise de ciências ocultas. Disse do conhecimento de coisas ocultas, dos assuntos que não podem ser compreendidos por outros e que estão fora do campo da ciência. Quando se trata da palavra ocultismo, ou mistério, ou esoterismo, nós temos que tomar muito cuidado em face da deturpação, da impregnação que esta palavra também recebeu, e ela é sustentada ainda. E quanto mais o tempo passa, isso parece dar uma sensação que piora no mundo ocidental. Por quê? Associa-se o ocultismo, por exemplo, nesta abordagem, neste
significado encontrado nos dicionários, associação a práticas mediúnicas, a rituais, ao esoterismo ou o exotismo. E, na verdade, vocês observam que na própria conceituação, na significação dessa palavra, há algumas misturas. E, na verdade, a gente procurando as tradições puras, antigas, sem esses preconceitos do mundo ocidental, nesse significado nós podemos pensar alguns valores que são verdadeiros. Ou seja, a essência da proposta da palavra. Por exemplo, prática, estudo, análise de ciências ocultas. O que pode ser considerado ciências ocultas? Reflitamos. Continuando, disse do conhecimento de coisas ocultas, dos assuntos que não podem ser compreendidos por outros e que estão fora do campo da ciência. É um engano, porque os ocultistas têm a sua ciência própria. Se elas não oferecem alguns subsídios para a ciência tradicional, no que remonta à mensuração, à comprovação, a quantificação de valores, isso, na verdade, não pode ser uma forma de desconsiderar algumas ciências. Um exemplo, o Espiritismo tem a sua ciência própria. Na teoria espírita, nós estudamos a comunicação dos espíritos. Nós estudamos a força dos espíritos, o potencial dos espíritos. Nós estudamos o fluido cósmico universal, o corpo espiritual, a mediunidade. E sobre o ponto de vista material, não é possível ainda a ciência comprovar a existência desses quatro elementos, desses quatro assuntos teóricos. O que não invalida, o que não comprova também a sua não existência. Esta abordagem, inclusive, é feita por Allan Kardec na Revista Espírita, no livro A Gênese, quando ele vai tratar do assunto, quando ele vai falar da ciência espírita. Então, para os ocultistas, estudantes sérios do assunto, há sim uma ciência que define prática, estudo, análise. E nós vamos, à medida em que aprofundamos no conhecimento, verificando que há uma seriedade por trás do assunto. Pois bem, vamos continuar na conceituação. Por quê? O ocultismo também está relacionado com a palavra esoterismo. O que significa esoterismo? Substantivo masculino. Ocultismo. Doutrina que se baseia em fenômenos sobrenaturais. No sentido figurado, caráter da obra cuja compreensão é difícil, hermética, enigmática. Atitude doutrinária ou pedagógica de acordo com a qual os conhecimentos ou saberes, geralmente os filosóficos, religiosos ou científicos, não podem ser do conhecimento da maioria, estando restritos a um número pequeno de iniciados. Não confundir com exoterismo. Exoterismo, não é? Tem uma outra conotação. Exoterismo é para fora, é popular. Então aqui nós podemos nos remeter às tradições priscas, como a do Egito,
aonde o esoterismo era uma ciência, era uma prática, era fomentado por princípios filosóficos que não podiam ser conhecidos pela maioria. E aí a gente vai entender que alguns assuntos lá na antiguidade ficavam restritos ao saber dos sacerdotes ou dos iniciados. E nessa prática da iniciação, quando nós nos mergulhamos no passado, constatamos que eram rituais, eram práticas, eram exercícios que exigiam o indivíduo atingir os limites. No que remonta ao burilamento, à transformação, à condução, à compreensão dos seus valores internos, dos seus potenciais como um espírito encarnado. Então, inclusive, aqui neste conceito, fala de princípios herméticos. Hermes Trismegisto é reverenciado pelos estudiosos da filosofia antiga, porque foi Hermes. Hermes é uma figura emblemática que causa até algumas controvérsias. Existem correntes que discutem se ele realmente existiu. Outros datam ele ter vivido em torno de 2.500 anos antes de Jesus. Já há também outras correntes que defendem que ele viveu em torno de 4.000 anos antes de Jesus no Antigo Império. O que em Espiritismo pode nos dar até alguns elementos para supor que, se ele existiu, ele fazia parte daquele agrupamento que ficou conhecido no meio espírita, na tradição antiga da raça adâmica, que, conforme a questão 51 de O Livro dos Espíritos, se aportou na Terra em torno de 4.000 anos antes de Jesus. Portanto, em torno de 6.000 anos atrás. Hermes é reverenciado. Emmanuel tem vários textos, através de Chico Xavier, em que, como ele começa a falar numa linha histórica dos filósofos, geralmente ele parte de Hermes. Ele cita Zoroastro, ele cita tantos outros até desaguar em Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros filósofos gregos, a definir que o princípio filosófico espiritual, ele chegou na Terra e ele foi se ramificando em interpretações que naturalmente fomentaram as tradições que se transformaram no pilar religioso e científico de cada região do orbe. Portanto, o ocultismo, como uma prática séria, como um ato de religiosidade do passado, ele proporcionava reflexões no que remontam ao crescimento moral, ao desenvolvimento dos seres, no que remonta ao mundo íntimo, também projetando as reflexões no que remonta à socialização, à estruturação da família e etc. E, para não dizer que não falei das flores, vamos também falar rapidamente da diferença, não é? Do esoterismo. O esoterismo é uma particularidade de esotérico, qualidade do que pode ser divulgado a um grande número de pessoas, não ficando restrito a um pequeno número de pessoas, que, na verdade, no nosso mundo ocidental, o esoterismo acabou favorecendo para que o ocultismo ou o esoterismo fosse estigmatizado como algo assim, que não tem nada a ver com os seus objetivos. Aquelas músicas, incensos, aquelas lojas com objetos macabros, tudo isso
na verdade, foi uma deturpação de uma ciência antiga. E que a gente tem a oportunidade, com esses estudos que fazemos de espiritismo, que, como uma chave, abre para nós um entendimento para interpretar a Bíblia, o Novo Testamento, mas também mergulharmos nas tradições antigas para compreender como que o pensamento filosófico, como ele foi se engrandecendo, se espalhando para dar a base para o nosso mundo moderno, que recebeu, por exemplo, no século XIX, a revelação espírita, como uma filosofia, uma ciência que propõe o entendimento da realidade espiritual, que, conjugada com as filosofias antigas, no que remonta ao domínio mental, à administração dos valores da psique, formam um conjunto espetacular, dão uma base de um entendimento de um espiritualismo que há de ser a base de sustentação da sociedade do mundo futuro. E quem sabe, nós estamos sendo ousados, e por isso eu disse no início, convidando vocês para uma aventura numa terra fantástica espiritual, tendo Allan Kardec, o embaixador que nos apresenta essa terra. Mas o grande lance é nós compreendermos que esse mundo encantado, que Jesus fala com poesia, com amor, e ao mesmo tempo como um convite para ser dominado, é a terra sagrada do coração. Por isso, uma terra encantada. É um país desconhecido, mas Jesus nos apresenta como um país maravilhoso e que nós, sem conhecê-lo, sem administrá-lo, não iremos conquistar os valores necessários para a nossa evolução. Pois bem, então eu agora vou trazer algumas ideias que nós rascunhamos em função de pesquisas com filósofos, em muitos canais sérios que tratam do assunto. Nós encontramos alguns esclarecimentos que nos ajudam a transcender esses conceitos. E eu acho que agora a aventura vai ficar mais motivadora, embora o nosso tempo não permita uma viagem tão longa. Mas se nós não conseguirmos atingir os objetivos, nós vamos interromper o estudo e continuar na próxima semana, se vocês derem um de acordo aí no chat. Vamos lá. O ocultismo é tudo que está oculto. Vamos desmistificar. Tudo que está do lado de fora. Aquela verdade que nos falta captar ou saber. Ocultismo representa ampliar a margem do conhecimento para o desconhecido. Empurrar fronteiras para o mais além. Sair da vida de um outro tamanho do que entramos. Esoterismo significa interno, diferente do esoterismo, que significa a casca. Nós passamos a vida inteira conhecendo a própria casca. Seres que vêm à Terra para nascer, crescer, morrer. Só isto é como se estivéssemos falando dessa casca. Não estamos nos referindo à essência. Saber o que você é e veio fazer, isso é esoterismo, pois é a busca do autoconhecimento. Não está visível à primeira vista. É preciso mergulhar dentro de si próprio. Esoterismo e ocultismo é a busca de conhecer a si mesmo, na sua versão séria, e não simplificada e esvaziada pelo esoterismo ou exoterismo.
Portanto, são palavras que devem ser usadas com muito cuidado nos nossos dias. E eu ainda vou além. No meio espírita também. Porque convencionou que o espiritismo é contra o esoterismo ou o ocultismo. E, na verdade, o espiritismo é uma ciência filosófica que estuda o fenômeno numa linguagem atualizada, num propósito diferenciado e muito mais amplo, de acordo com os tempos que nós vivemos. Então, aqui, o nosso desafio, sob o ponto de vista universal, não é trazer termos, práticas antigas para dentro do espiritismo, mas termos a coragem de levantar o dedo e dizer: eu gostaria de entender os fenômenos, eu gostaria de beber na fonte da história, inclusive para que eu possa ter mais elementos para compreender, inclusive, a proposta espírita. Ocultismo não é o mesmo que exótico. É a ciência que trata dos fatos da verdade. Ciência antigamente era chamada de filosofia natural, porque se assemelhava à filosofia original. Portanto, é uma ciência e deve ser tratada como qualquer ciência séria. Tem que ter equações, e equações precisas, critério, e não predisposição ao improviso. Portanto, hoje em dia, entrar para definir o ocultismo ou o esoterismo é uma aventura, sem dúvida alguma, que se incorre em sérios riscos. Poderia ser comparada à matemática de Pitágoras, que defendia que a mesma poderia ser aplicada à essência do ser. Observem esse conceito filosófico de Pitágoras. A matemática pode ser aplicada à essência do ser. E nós, hoje, caminhando no mundo utilitarista, materialista e sem profundidade, aonde as palavras e os símbolos foram esvaziadas ou desconsiderando-os, nós não acreditamos o devido valor ao mergulho interior, em reflexão, em busca da inspiração, estabelecendo um diálogo produtivo conosco mesmo. O que, na verdade, vai favorecendo para que nós caminhemos sem saber quem somos, o que estamos fazendo e para onde e o porquê. O ocultismo trata de vida e consciência. Só quando a vida se baseia na verdade, adquire sabedoria, com o brilho e belezas diferentes. Pois bem. Então agora, nós vamos falar do mergulho. Mergulho no mundo íntimo. Para encontrar o quê? O que todos almejamos. A verdade. Então, quando a vida se baseia na verdade, adquire-se sabedoria, com brilho e belezas diferentes. E para a gente continuar, nós vamos trazer ainda algumas reflexões sobre Sócrates e Platão. Quando, por exemplo, Platão diz que o maior impedimento para se buscar a verdade é achar que já possui. Se alguém afirma que já tem a verdade, só há duas possibilidades. Ele tem mesmo, é um sábio completo, ou é o ignorante por completo. Nenhum dos dois casos serve para o filósofo, que é o amante da verdade. Um, porque já passou muito, e o outro porque nem entrou na verdade. Filósofo é um cidadão que sabe que não tem a verdade absoluta, mas busca com honestidade a verdade possível que cabe
receber ou encontrar. Olha que extraordinário. Ou seja, buscar ver as coisas como elas são. Isto é um fato extraordinário. Imaginemos ver como as coisas são. Como é maravilhoso, pois estaremos vendo, na verdade, uma parte de Deus. Isto é um mistério. É um mistério. Ver a luz, compreender o papel dela, mas, acima de tudo, qualificar a visão. Porque não adianta ter a luz para intermediar se nós não ampliarmos a nossa consciência, aqui representada na visão. Não é? Pois bem, então, a vida tem um circuito que está bem estabelecido pelas leis da natureza. Lembrando que estamos aqui para desenvolver a nossa humanidade. Seremos felizes sendo humanos, como os animais são felizes sendo animais. A humanidade, portanto, se agiganta, pautada no desenvolvimento intelectual e moral, como aprendemos em Espiritismo, definido por virtudes morais. Generosidade, bondade, paciência, mansuetude, resignação, tudo tem a ver com estes princípios que também se apoiam na humildade. Sem humildade, fica difícil compreender os ciclos da natureza. A vida tem um modus operandi que está prescrito, portanto, pela natureza. Agora, o nosso corpo comprova. Mas existe uma questão que é um desafio para todos os filósofos em todos os tempos, viajantes em busca do saber. Por quê? Se a natureza nos ajuda, nas suas prescrições matemáticas, no que remonta ao desenvolvimento do corpo dos seres, sob o ponto de vista da casca, das estruturas, dos fenômenos naturais que equilibram, existe um grande mistério, que é a consciência. Porque o desenvolvimento da consciência, ele não tem a ver com a natureza de fora, cíclica. Por quê? Porque a consciência, ela depende única e exclusivamente de você, de cada um. Por quê? A consciência se amplia, cresce por um ato de vontade. Sem a vontade, a consciência não se desenvolve. Glória a Deus nas alturas, estão lembrados? E paz na terra aos homens de boa vontade, era o nascimento de Jesus. Por que o glória a Deus e boa vontade aos homens foi exatamente no momento do nascimento do bebê, da criança, do símbolo da evolução planetária? Porque aí é um símbolo que precisa de ser compreendido. Esse mito é valoroso. Ele suscita muitos princípios que nós precisamos de descobrir e focar ou defini-los como a sustentação da nossa jornada. Se você não fizer nada, a consciência também não expande. Então, a consciência não vai crescer se você não determinar. Portanto, só quando a vida vai em busca da verdade, que a consciência se amplia. E, naturalmente, ao se deparar com a essência da verdade, a consciência brilha. E, na verdade, é uma beleza diferente. Porque é uma beleza humana. É uma beleza que é inexplicável, mas é admirável. É percebida, é sentida. Olha que espetacular. E aí, nós encontramos uma afirmativa muito interessante que define que os alquimistas medievais afirmavam que a maturidade não depende da biologia. Depende da vontade do ser humano. Então, consciência e maturidade depende da vontade.
E aí constata-se que a maior parte da humanidade segue o ciclo de algumas frutas. E aí, se a gente ficar incomodado, né? Vamos lá debater com estes filósofos da antiguidade. Porque eles vão dizer que algumas frutas apodrecem sem amadurecer. Sai do ciclo verde ao apodrecimento. Alguns passam da imaturidade para a morte. Qualquer semelhança é mera coincidência que nós constatamos na sociedade, em meio à humanidade? Portanto, amadurecimento não é uma questão de biologia ou tempo, mas uma condição de consciência. Quer que repete? Amadurecimento é uma condição de consciência. Eles tratavam da obra amarela, amadurecimento que depende da vontade. Há, portanto, a passagem do tempo biológico, mas o tempo interno não passa. O indivíduo, ele vai biologicamente crescendo, até envelhecendo, mas o tempo interno não passa. A vida, minhas amigas, meus irmãos, só tem um brilho diferente quando a consciência não detém, não para ou estiola. A consciência também tem um ciclo a percorrer. É o tempo interno. A verdade, quando queremos buscá-la, portanto, devemos ampliar a consciência e transcender a ilusão em busca da verdade. E para isso, há de se pautar na honestidade, na dignidade. Por quê? Quando vamos mergulhando na psicologia espiritual ou na psicologia do espírito, nós acabamos por deparar com uma verdade. Que nós vemos as coisas e julgamos ter a verdade absoluta do que vemos. E nem sempre a gente vê. Ou em alguns casos, quando vemos, não vemos as coisas com seus brilhos próprios, mas enxergamos conforme a nossa concepção, as nossas sombras. Vemos a sombra que projetamos nas coisas, nas pessoas. Praticamente a nossa consciência não toca os objetos que estão à nossa volta. Por quê? Porque vivemos numa bolha. A bolha do interesse. A bolha da ilusão. Imagina que vivestes um trauma na infância com um cão. Olha que interessante. Se a gente se deparar com um cachorro, você pode não olhar para o cão, mas sim se recordar da mordida. Você não vai estar vendo o animal, e sim o seu trauma. É o que tem acontecido conosco, porque deixamos de ver as coisas e alimentamos as nossas próprias sombras nas coisas, fazendo julgamentos indevidos, em alguns casos. Em uma relação, nós precisamos fazer concessões, negociando, para que a relação dê certo. São concessões que têm a ver com o relacionamento, com os desafios. Concessões necessárias e aceitáveis. Mas nas relações o que não é aceitável é que se abra mão da justiça e da verdade pelo simples interesse. E nós fazemos isso muitas vezes em nome dessa sombra, dessa bolha, que é fomentada por nós. Então, é como se abríssemos mão do que é o certo, do que é o justo, do que é o verdadeiro, para ficar bem, para ser aceitado, para ser admirado. Ou seja,
é um tipo de concessão negativa que alimenta as nossas vaidades. Isso é cometer um erro grave. Em alguns casos, essa sombra vai favorecendo um apoio que define hábitos, vícios e que vão como que deturpando o nosso caráter, trazendo sérias dificuldades que são difíceis depois de serem reorganizadas, reeducadas. Então, quando se há uma concessão em que se quebra a justiça e a verdade, por interesses que venham a beneficiar, na verdade o que está acontecendo é uma torção da verdade, vamos dizer assim, uma deturpação da verdade que vai definindo o quê? Um distanciamento da realidade. Em sociedade costumamos passar uma vida inteira fazendo isso. Não existe nos nossos comportamentos ou nas nossas relações momentos que caracterizam uma realidade nua e crua. Mas sempre, ou na maioria das vezes, realidades que atendam do jeito que a pessoa quer. Aí tem um adágio que diz que há aquele que passa pela floresta e só vê a lenha para a sua própria fogueira. Não consegue ver a riqueza da floresta. Seleciona apenas o que quer ver. Em busca da verdade, não pode haver critério maior do que a própria verdade. A verdade é uma palavra extraordinária. Mas para isso, só com padrões rigorosos aplicados à vida é que dão acesso ao entendimento. E estes padrões rigorosos precisam de ser estudados por nós. E o Paulo está se referindo a este assunto, quando ele abre mão do julgamento se ele era o ministro, se ele era o dispenseiro, se ele tinha solução para os mistérios. Ele disse: o que me importa é a minha consciência. Porque ele se disciplinou para agir assim. E essa disciplina é um assunto que nós não podemos desconsiderar. Olhar para a sua vida e avaliar o que está fazendo todos os dias. Devemos agir assim para buscar um tanto de verdade possível. E estas verdades nos dão o direito de atingir as metas, os sentimentos verdadeiros, os pensamentos, uma vida verdadeira. Tudo transita através da verdade. Eis uma discussão interessante para nós no futuro. O que vem a ser amor verdadeiro? Não é possível, não é possível falar de um amor verdadeiro sem trabalhar em busca da verdade, da ciência da vida. Ter a clareza, a dignidade, a envergadura para ver as coisas como elas são. Isso é um fator extraordinário. Como nós dissemos, isso é um mistério de Deus. Nós estamos aqui estudando as cartas de Paulo para abrir as percepções, vencer preconceitos, abrir mão de predileções, que na verdade são traduzidas por ilusões prazerosas e superficiais. Se não agirmos assim, seremos facilmente subornáveis pelas demais. Como dissemos anteriormente, como afirmamos, se a preferência atual é olhar para a sombra, favorecida pelos interesses, precisamos
reavaliar e compreender que a vida, como eu disse no início, não é um software que você aperta o play e ela faz tudo por você. As pessoas, as coisas, não. Nós temos que compreender que essa bolha do interesse pessoal, do interesse emocional, ela fomenta um prazer. O prazer do menor esforço, o prazer da indiferença. E isso só nos distancia da verdade. E sem verdade, cria-se ruptura, separatividade, inclusive íntima. Nós mesmos alimentamos os conflitos e passamos a ter muitas dificuldades no relacionamento de fora. Porque a teoria da separatividade, ela é alimentada pelo egoísmo, aqui tratado como interesse pessoal, seja nas questões materiais, no reconhecimento, no ter, como também nas questões que envolvem o interesse emocional. Interesse emocional, amigo, tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje. Por quê? O que vem a ser interesse emocional? Se eu vejo essas coisas por esse ponto de vista, eu pareço mais importante que as pessoas. E eu não sou. Pareço superior às pessoas, quando não sou. Ou seja, o prazer emocional, o prazer astral e o do destaque. Estas coisas distorcem tudo que está à nossa volta. Tudo que está à nossa volta. Em primeiro lugar, é necessário superar as ilusões para superar a separatividade. Recortar a minha personalidade do mundo e colocar toda a minha energia no foco da personalidade cria uma ruptura. O correto é trabalhar para se encaixar no mundo e fazer a diferença. Buscar a unidade ao invés da separatividade. Pois toda distorção favorece o egoísmo. Insistir que a personalidade leve vantagem em tudo é romper com a verdade. Seja para parecer melhor ou para ter mais, ou seja, há um interesse pessoal. E Allan Kardec vem nos mostrar, com os espíritos superiores, que aonde há um interesse pessoal, há um câncer que precisa de ser tratado. Alguma promessa de prazer faz com que eu veja as coisas distorcidas, ou como eu disse anteriormente, ou nem veja as coisas que eu deveria ver. Isto faz facilmente ser subornado pelos demais. Querem ver qual é a armadilha que caímos? Nós criamos máscaras para tudo aquilo que gostaríamos de ser. É ou não é verdade? Máscaras para tudo aquilo que eu gostaria de ser. E que geralmente não tem a ver com aquilo que somos. A máscara não tem a ver com aquilo que você é. Por isso você usa. Gostaríamos porque é uma imagem de sucesso, de beleza. É uma imagem que é aceita. Por isso que nós a colocamos. Agora, um detalhe que é para a gente ficar preocupado. A imagem do que é aceita. Mas quem mais acredita nessa máscara somos nós mesmos. As pessoas em geral veem aquilo que somos. E o que queremos parecer ser. As pessoas identificam o que somos e o que queremos parecer. Normalmente essas máscaras são manipuladas pelas pessoas quando querem obter algum ganho. Fazem de conta que estão vendo a máscara, mas na verdade estão vendo o nosso rosto.
Imagine quando nos movimentamos na vaidade. Na vaidade, a armadilha arma-se naturalmente. Na vaidade é que há todo um procedimento de manipulação muito eficiente. Querem parecer que são os bons. Então eu vou tirar vantagem disso. O que eu vou fazer, a não ser dizer, nossa, você é tão bom. Puxa, nunca vi uma pessoa como você. Aliás, por que está misturado com essa gentinha? Olha, se eu fosse você, eu qualificava mais suas amizades. Nossa, como você é iluminado, inteligente, bonito, especial. Está armada a armadilha chamada prazer. Essa pessoa vai fazer de você gato e sapato, o que ela quiser. É comum ser manipulado desta forma. A pessoa está vendo o seu rosto. Ela pensa assim, é um idiota, um bobo, mas eu tenho interesse. Vou falar tudo o contrário para convencê-lo. Faço de conta que vejo a máscara e vou explorar. Todo explorador trabalha com a manipulação da nossa máscara. Normalmente, todo mundo vê melhor do que nós mesmos. Isso nos faz extremamente subornáveis e manipuláveis. Fazemos o que ele quer para nos dar prazer. E aí surge uma persona complexa. Os aduladores. Como dizia Plutarco, são como insetos grudados na orelha dos que adoram a glória. Paulo de Tarso fala para nós com todo carinho e pujança. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, porque eu não estou com máscara. Não vou ser manipulado. Ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Ele abre mão da própria personalidade. Porque em nada me sinto culpado. Mas nem por isso me considero justificado. Pois quem me julga é o Senhor. É a consciência reta, ampliada. E ele não tem tempo para tergiversar. Ele não tem tempo. Por quê? Ele não está afeito ao prazer. O desejo de um apóstolo, de um filósofo, que já tem tanta sabedoria, é operar, é trabalhar. Porque sabe que o tempo é do Senhor. E o Senhor vem. Vem quando menos esperamos. Com bondade, com misericórdia, com oportunidade. E Ele traz luz às coisas. Quem busca a verdade se revela. Tudo que está oculto, que nós denominamos como mistério, ocultismo, esoterismo, hoje já está disponível o acesso para todos. A manifestação dos desígnios dos corações, a sensibilidade de cada um, é que, na verdade, pode ou não ser motivo de festa. O louvor do Senhor. Bem-aventurados aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, afirmou Jesus. Vamos, queridos amigos, abrir as perspectivas, abrir o coração para esse momento tão especial que nós estamos vivendo, sob os auspícios
do Espiritismo. Essa doutrina maravilhosa que retira os mistérios, os véus. Mas isso não acontece de uma forma desencadeada, desequilibrada. Não. Os mistérios de Ísis, os véus, eles são tirados a partir do momento em que nós procuramos a chave e aprendemos a ter habilidade para operar com elas e abrir as portas do entendimento. Assim, os benfeitores da vida maior, por certo, vão nos oferecer muitas oportunidades para que a gente saia da bolha da ilusão, deixe para fora, de lado, as máscaras, porque não precisamos delas. Nós temos que ser nós mesmos. Mentir é mentir para si mesmo. E não cabe mais essa deturpação, esta ilusão. Jesus é a luz do mundo, procuremo-lo. E que aprendamos com ele a fazer a própria luz. Meus queridos amigos, minhas bondosas irmãs, eu agradeço a todos esta oportunidade. O estudo hoje foi encadeado de uma forma que as ideias não se perdessem, por isso nós fizemos um esquema, mas vamos na próxima semana trabalhar de uma forma mais solta para poder dialogar com todos vocês. Muito obrigado pela participação do chat, o envio dos comentários, e depois, com o tempo, eu vou passar por todos eles com muito carinho e enviando as minhas vibrações, as minhas preces a todos vocês que fazem parte da família das Cartas de Paulo. Muito obrigado a todos, uma boa noite, até amanhã com o programa direto da Casa de Kardec, o estudo do Livro dos Espíritos. Valeu a todos. Obrigado. Ave Cristo, Ave Cristo.